Senhores vereadores, eu fico contente com a aquisição, porque no próximo mandato eu espero estar utilizando essa caminhonete. Vamos adiante com o fato. Pessoal, assim como muitas coisas acontecem na sociedade, eu tenho que falar da educação. Educação, e quando eu falar em educação, eu quero deixar bem claro aos senhores que não tem uma vírgula contra a secretária de Educação para que ninguém me interprete mal. Mas, às vezes, como disse o companheiro Líder Dutra numa certa ocasião, não é o cara, é a má companhia. E por falar em má companhia, eu quero ir direto ao assunto. A gente é professor nas escolas estaduais e municipais. Eu entendo que a gente trabalha com a realidade dentro da sala de aula do estudante. E filhos que são bem atendidos em casa, na família, que por mais pobre que seja a família, mas que tem um atendimento familiar, eles na sala de aula também correspondem a este respeito para com o professor, e isso nos alegra. Filhos que talvez por um outro motivo é problema em casa e reflete na escola, e a gente apanha com isso, como eu diria no termo, apanhar sofre. Mas não é essa minha choradeira. Tem uma outra questão que tem levantado na Secretaria de Educação esta semana que veio agora, e que pegou todos os professores de surpresa, porque eu diria que se a gente faz semanas pedagógicas, deve ser discutido esses assuntos, sim, nas semanas pedagógicas. Não se pode pegar professor numa escola, chamar 2 ou 3, para encurralar o professor e dizer o que você pensa e o que você quer, sem nunca ter estado numa sala de aula. Bem que alguns professores dizem que a maior perda de tempo é ouvir supervisoras. Eu sempre fui contrário a essa ideia, mas estou começando a acatar. Quando eu vejo que a coisa tem razão, eu começo a admitir. Aí, a minha supervisora me manda preencher um caderno, uma folha que nós abolimos o caderno, porque era do computador, do qual, aqui, vai dizendo que eu trabalhei com o estudante e como eu trabalhei com o estudante. E qual é o dia que eu dei essa aula? Me manda uma outra folha dizendo a mesma coisa que está aqui, que eu tenho que fazer um projeto. Tchê, se eu tiver 16 horas de aula, como acontece para o professor lá de ensino religioso, lá de língua inglesa, eu quero ver quanto tempo ele leva para preencher isso aqui. Sem contar outra folha que me pede para mim preencher. Qual a paralela que eu estou dando de recuperação para o estudante? Pô, mas está aqui, meu Deus do céu, escrito. Por que eu tenho que escrever de novo? Isso aqui, em termos de gaúcho, é encher linguiça, tia. E de encher linguiça nós estamos cheios. O que precisa, meu filho, na sala de aula, é de um professor que dê atenção para ele. O que precisa, meu filho, na sala de aula, é de um professor que encara ele como um ser humano, que olhe ele como um ser humano, que respeite ele como um ser humano, e não que me preencha papel. Esta é a minha convicção de educação. E só para ter o repeteco disso. Afinal de contas, qual é a proposta de educação que tem a Secretaria de Educação? 10 anos. Passou o governo, entrou o governo, saiu o governo, eu sou professor há 18 anos nesse município, nunca vi uma proposta de educação. O que eu vi foi, faça um projetinho sobre isso aqui que tu está dando, meu Deus do céu. Tem que ter um projeto principal, minha gente, se eu quero ter educação. Este foi o presente que os trabalhadores na educação ganharam no seu dia 1º de maio. Vai em casa preencher papel e fazer de conta. E aí quando você questiona, mas tio, posso pôr uma coisa no papel e não está sendo dada? Ah, mas aí tu não está sendo ético. Então não é mais fácil levar e não pôr no papel? Querem vir para a minha sala de aula olhar? Venham, pais.
responsáveis, supervisoras, quem quer que seja, venha, pode vir acompanhar a aula. Não tenho nada contra. Mas não me mande fazer coisas que não precisa fazer. A minha indignação é porque eu vejo que a educação caindo de arrasto também no município, também nas escolas municipais. E isso me entristece. Evandro pediu uma parte. Eu gosto muito de falar em educação, porque eu tenho dito, e não sei, eu tenho a convicção, todos têm, que a educação é a base de tudo. Infelizmente, eu ainda tenho a minha mãe, que vai completar 82 anos agora no Dia das Mães, dia 9, né? E aí, de vez em quando a gente fica devagando, e ela me fala que na época dela escrevia numa pedra, depois apagava. E eu acho que, fazendo um retrospecto, uma retrospectiva, acho que eles eram mais evoluídos naquela época do que hoje. E nós temos tudo pelo computador. Agora a máxima, eu não falo da educação de Carlos Barbosa, eu falo da educação em termos gerais. Eu conto o milagre, mas não conto o santo, que não pode reprovar aluno. Mas é que já se viu que não se pode reprovar aluno. Porque tem provão de não sei o que, tem recuperação de não sei o que, vai buscar não sei o que, papapá. Mas vai cá, gente, nós estamos no caminho, na contramão da coisa certa. Daqui a pouco o professor vai servir, só falta botar maçãzinha na cabeça do professor para fazer algo. Eu não admito que uma criança de 8 anos entre numa sala de aula, provoque o professor, ameace o professor e não se possa fazer nada. O que nós vamos querer para o nosso futuro? Aí nós vamos para uma tribuna, nós falamos de uma redução do trabalho, de um projeto mais gigantesco, que envolve só, unicamente, exclusivamente educação. É o ponto de partida, dentro de uma casa, com uma criança de 1 ano, tem que começar a educação. E nós, eu não sei, eu acho que nós estamos, realmente eu estou decepcionado da paródia, volto a dizer, não com a educação em Carlos Barbosa, eu falo da educação de forma global. Decepcionado. Na minha época, a gente estudava, porque se chegasse no final do ano, se era por 1 ponto, por 1/10 de português, ou seja o que for, a gente estava reprovado e repetia o ano. Hoje não, existe uma tranquilidade muito grande, eu sei que não vai acontecer nada comigo, eu sei que ano que vem eu vou estar na outra série. Então, acho que realmente merece uma reflexão muito maior, uma lei maior que possa vir e suprir todas essas carências que nós temos hoje, palavra. Obrigado, Evandro, pelas suas palavras. Eu concordo plenamente em ti. Eu acrescentaria uma questãozinha ali. A cultura também ajuda. A cultura ajuda também as pessoas vivem mais pela cultura do que pela educação. Mas é esta questão, Evandro. É esta questão que eu estou chamando a atenção. Eu estou cansado, porque no Estado a gente não tem supervisora, então nos tem que se virar. Mas se é para mim uma supervisora, que nunca esteve dentro de uma sala de aula, que foi lá numa faculdade, que ouviu 400 teorias, Paulo Freire, etc. Mas que não sabe uma delas pôr em prática. E que vem querer ensinar quem labuta no dia a dia. É difícil. Gente, é difícil aturar. E que fique bem claro, senhores. Estou indignado